Oiê, tudo bem com vocês? Sou Juliana Kossovski, eu falo sobre livros por aqui e hoje eu vou tentar ler um livro em um dia. Eu espero que dê certo, eu espero que dê tempo também, porque às vezes a gente acha que 24 horas é muita coisa, mas passa rapidinho. Enfim, hoje eu vou ler Morra Amor, da Ariana Harvix. Eu tô muito curiosa para essa leitura. Essa aqui era uma das minhas leituras que eu tava mais querendo ler esse ano. E também faz parte da minha meta de leitura, porque eu queria completar, não passar o ano sem ele. E aqui a gente vai acompanhar basicamente uma história de uma mãe um pouco perturbada. E eu adoro esse outro lado da maternidade, que não é muito visto em livros, né? Então aqui a gente vai ter uma mãe que tá sofrendo de depressão pós-parto. Eu vi que muita gente deu nota ruim pra ele no Scooby e eu fiquei meio desesperada. Mas eu gosto muito do tema, então acho que eu vou gostar bastante, apesar de ele ser um pouco delicado. Mas enfim, o dia tá muito bonito, inclusive, hoje, pra ficar lendo em casa, dentro, então eu vou pra fora e, enfim, acompanhem comigo. Conforme for indo, eu vou atualizando vocês como é que tá a leitura também. Cheguei na página 64, agora são quase 4 horas da tarde. Eu não li a tarde inteira, mas eu acho que eu tô num ritmo bom. Inclusive porque não é um livro muito denso, eles são só 140 páginas. E eu já tenho muitos comentários sobre, inclusive. Tentarei ser o mais breve possível. Mas basicamente a escrita é uma coisa, provavelmente a coisa mais chamativa que tem nesse livro, porque ela é muito inteligente. E ela é confusa, mas eu sinto que ela tem uma razão por ela ser tão confusa assim. Principalmente porque é o pensamento da própria narradora. É a mãe ali inclusa naquele cenário onde ela se vê tão perdida e ela se vê tão abandonada. E principalmente porque são só pensamentos. O livro são só pensamentos dela tentando compreender isso, obviamente com uma narrativa não linear de toda a história dela. Outra coisa, é muito similar à escrita com outras autoras, inclusive está escrito aqui atrás, que é muito similar a Clarice Lispector e a Sylvia Plath, e eu achei, concordo muito assim. E sobre a história em si, é basicamente de uma mãe, que como eu falei, que ela é casada, tem um filho, e ela se vê tão distante de outras mães que acabaram achando no filho a plenitude. E ela se sente completamente diferente disso. E ela não acha que com o filho ela encontrou a total plenitude da vida dela. Enfim, é muito legal as discussões que ela tá incluindo aqui de uma forma muito sutil, principalmente porque o marido ele consente com muitas coisas que ela faz, só que ela não se sente bem fazendo aquilo, sabe? Apesar de que ela tá tentando fazer o melhor que ela pode nas circunstâncias que ela tem. Eu terminei de ler Morra Amor e eu tenho muitas opiniões sobre, eu inclusive acho um livro muito diferente, com uma proposta muito diferente de tudo que eu já li na minha vida. Eu escrevi algumas coisas pra eu falar sobre, então se eu ficar olhando pra baixo é porque eu tô com uma cola de tudo que eu tenho pra falar. Mas assim, já é mais. Vamos de volta a falar sobre a escrita e sobre a história e abordar um pouco melhor sobre cada um dos pontos. Eu também, inclusive, consegui ler um livro em um dia, consegui ler tudo em um dia. Bem tranquilo, inclusive, não são muitas páginas. E foi legal estar submerso assim na mente da personagem,
por um dia. E, na verdade, eu terminei ontem à noite, então hoje de manhã eu já voltei pra falar sobre. Enfim, é uma escrita sem suspenses, ela é até um pouco racionalista demais e indiferente também. Porque muitas vezes o leitor não consegue entender a personagem de tão complexa e de tão confusa que ela é. Muitas vezes o leitor não consegue imaginar como seria ter a dor que ela tá passando. Por mais que é cotidiano, é surreal, assim, porque ela vai além. Então eu acho que a autora ela é muito original para fazer isso. Ela esse fluxo de consciência e essa desconstrução narrativa, ela é muito característica da Ariana aqui. Mas não sei se isso foi legal, entendeu? Não sei se até que ponto tudo isso é de fato intencional ou até que ponto tudo isso é só uma escrita ruim, entende? Então a gente fica preso nesse limbo se é uma escrita totalmente inteligente e excepcional ou se ela só é uma escrita ruim porque ela não faz sentido. Mas assim, eu tô mais pra. Ai, ela é uma escrita boa. Entendeu? Porque eu realmente gostei disso. Mas aí vai da opinião de cada um se prefere uma escrita um pouco mais fluida, assim. Então, quanto a escrita, é isso. Ela é diferente de tudo que eu já vi por aí. Bom, daí eu tenho dois pontos pra falar que eu acho muito interessante, que é com relação a personagem não ter nenhum nome. Isso, inclusive, eu já falei, provavelmente em alguma outra resenha que eu escrevi, que aconteceu com a Tessa Moshfegh. Em meu ano de descanso e relaxamento, a personagem principal, ela não tem nome. E eu acho isso uma jogada muito inteligente. Isso aqui a gente também tem. Nenhum dos personagens tem nome. Ela só chama o marido, a sogra, não sei o que lá. Mas nenhum dos personagens de fato tem nome. E eu acho isso muito interessante porque traz pro leitor essa indiferença de que a gente não consegue se aproximar de quem está ali do outro lado. A gente não consegue se familiarizar também. E então isso que aconteceu com a Tessa Moshfegh eu acho simplesmente genial. E eu percebo quando é intencional isso. Porque quando a gente vê um personagem que já é meio ali meio suspeito, já não tem nome, então, cara, a proposta é justamente a gente não entender o que tá passando por ali. E a outra coisa que ela colocou é sobre esse estado de natureza. Eu achei genial. Por mais que confuso novamente. Aqui, inclusive, na parte da sinopse, tá escrito aqui. Este romance corajoso enfrenta tudo isso com uma intensidade crua e até mesmo selvagem. Enfim, quando eu li, eu falei, tanto faz. Só que tá muito explícito o quanto ela foca na parte dos animais. Tipo, ela fica até tratando o humano como um animal. E ela coloca essa tal da liberdade, como essa natureza, como a liberdade para os sentimentos dela. Esse estado de selvageria, esse estado primitivo, esse estado natural e até instintivo. Inclusive tem toda a relação com desejo e maternidade, não sei o que lá, e ela conseguiu trazer toda uma discussão sobre isso, sobre como o ser humano, na verdade, é tão instintivo para algumas coisas, como, por exemplo, a maternidade dela, vai discutindo sobre isso no livro. Então isso eu achei muito legal, porque eu nunca tinha visto alguém falar sobre essa parte da natureza e conseguir trazer até um pouco de poesia para uma coisa tão crua, assim. É justamente isso. Bom, agora sobre os temas. São temas cotidianos, só que vão muito além, como eu disse, mas falam sobre basicamente a sobrecarga da mulher, sobre a figura masculina e também as responsabilidades, por exemplo, do pai em casa ou então com relação aos filhos, o cansaço, a frustração, a instabilidade da saúde psicológica, inclusive tem uma parte, assim, mais por volta da página 114, eu acho, que, cara, foi uma jogada também que mudou completamente o desvio, assim, desviou muito da narrativa anterior e que aborda muito esse estado psicológico tão péssimo em que ela se encontrava. Eu achei isso muito interessante. Justamente por causa dessa pressão que ela se sentia e também a naturalização da infelicidade da maternidade, inclusive muito abordado no livro como a solidão.
E daí, outra coisa, que é como muita gente acaba observando esse livro de um jeito errado, porque se passa numa cabeça de uma pessoa depressiva, mas muitos leitores acham que é só uma jogada de marketing, de que é qualquer coisa. Só que não é um marketing, é um desamor familiar e problemas mentais. Só que é muito pelo contrário, é justamente como uma espécie de aviso de que, olha, isso acontece. Mas ela também não tá de jeito nenhum naturalizando tudo isso, mas sim deixa o leitor muito atento. Enfim, como conclusão, eu tenho que esse livro, ele é para quem quer ficar submerso na mente da personagem por um tempo, por talvez um dia, ler em um dia, como eu também fiz. E talvez refletir muito sobre isso, refletir sobre coisas que a gente não para pra pensar, obviamente num lado muito extremo como foi da personagem aqui. Bom, foi isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.